Primeiramente, boa tarde. Dizer que é uma mistura de alegria e honra poder estar aqui, ser escolhido, ter sido convocado para essa missão de treinar a seleção brasileira. Um sonho que se realiza e eu pretendo, como eu fiz em todos os lugares, dedicar a minha vida a servir bem ao futebol e hoje ao futebol e à seleção brasileira nesse momento. Então, para mim é um motivo de muita alegria, de fato. Estou totalmente aberto às questões que vocês queiram colocar aqui para deixar tudo muito bem esclarecido. Tá? Fiquem à vontade. Obrigado, Fernando. Sei que vocês estão ansiosos, então vamos direto para a coletiva, para a entrevista coletiva. Fernando, boa tarde aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Questão de esclarecer algumas questões. Seu contrato é de 1 ano. Queria saber se inclui a Copa América ou não inclui. E se esse processo ser de 1 ano foi passado pela CBF para você alguma situação de Carlo Ancelotti ou não, já que para a gente não ficou muito clara a situação. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Em princípio, o meu contrato segue de 1 ano, de 12 meses. Vou procurar fazer o melhor possível. A gente não decidiu ainda se engloba a Copa América. Quanto ao Carlo Ancelotti, assim, eu sei do planejamento da CBF e eu não estou aqui para falar depois de mim o que vai acontecer com o Carlo Ancelotti. Vocês vão ter que apurar de uma outra forma, se é que esse é o nome que vai vir. Mas o meu compromisso com a CBF é procurar fazer o melhor que eu puder fazer para preparar bem os jogadores e a gente conseguir ter um bom rendimento em todos os jogos que a gente tiver pela frente. Diniz, aqui a sua frente aqui está escuro, bem na sua reta aqui, mão para cima aqui, bem na sua reta aqui. Está escuro aqui, pode falar. Pedro Ivo da ESPN, tudo bem? Eu queria saber de você 2 coisinhas. Em primeiro lugar, no seu primeiro pronunciamento além do vídeo institucional, o Edinaldo contou que a negociação foi muito rápida, de semana passada para cá. Primeiro ele falou com o Mário, em tese teve um papo de fim de semana para cá, 2 papos presenciados aqui na CBF. Como é que foram as suas últimas 72 horas de saber do convite, conversar pessoalmente, aceitar e hoje sentar aí nessa cadeira como técnico da seleção brasileira? Esse processo todo de você receber a notícia e como você administrou até tomar uma decisão. E a outra, você vai trabalhar sempre em janelas muito curtas, né? São 10, 12 dias, 3 vezes esse ano, umas 2, 3 vezes no que vem. E o seu trabalho, falando de campo, a gente acompanha sempre que é algo que às vezes demanda um pouco mais de tempo até que a filosofia seja implementada, os jogadores consigam entender e aquilo começa a dar resultado. Demora um pouco, mas depois pode engrenar. Você já pensou sobre isso? É uma dinâmica diferente, muito diferente do El Clube. O que são 10, 12 dias para você? Se já deu para pensar isso, como é que foram essas últimas horas para entender o que é ser treinador de seleção? Então, Ivo, quanto ao primeiro questionamento, foram dias assim de alegria e de ansiedade, concomitantemente. O presidente procurou o Mário, primeiro, o presidente Edinaldo, o presidente Edinaldo procurou o Mário, que foi um gesto, acho que, bastante respeitoso em relação ao Fluminense. E o Mário me procurou e falou desse desejo do presidente da CBF de me ter como técnico. Então, eu fiquei muito honrado, de fato, e muito alegre de poder ter sido escolhido. E a gente usou esse tempo porque eu precisava. A primeira coisa isso não é uma coisa que muda, é uma questão que ela permanece intacta na minha carreira, é saber a quem eu vou me reportar, quem vai ser meu chefe. Eu precisava conversar com ele pessoalmente, a gente fez isso aqui na segunda-feira à noite, para eu me apresentar e mostrar claramente quem eu sou e se eu era de fato o nome que ele gostaria que comandasse a seleção brasileira. Porque se a gente não tem essa relação e não tem esse casamento, essa química, para mim não funciona. Então, eu já tinha uma imagem do presidente pelas entrevistas, pelo aquilo que eu enxergo dele como pessoa, e a mim sempre me pareceu uma pessoa extremamente honesta, ética, e quer fazer o melhor para o futebol. E ao conhecê-lo, foi o sentimento que eu tive, ele se confirmou, acredito que da parte dele também, e a partir de então as coisas avançaram muito rapidamente. Em relação às janelas curtas, existe talvez um pouco de uma distorção em relação ao meu trabalho, porque se vocês repararem bem, quando eu cheguei aqui no Fluminense, no ano passado, a gente teve um início extremamente positivo, o time sem tomar gol. Então, assim, a minha chegada no clube é que eu prezo muito, e vocês sabem disso, pelas relações. Então, essa é a primeira coisa que eu procuro fazer dos clubes que eu vou, e nesse caso aqui na seleção vai seguir essa mesma dinâmica, de me aproximar dos jogadores, porque acredito que o que eu faço no futebol é proporcionar as melhores condições para que os jogadores consigam colocar a sua melhor versão e colocar o seu melhor potencial para fora. Então, eu acredito que o tempo que a gente tiver, eu vou conseguir, espero de fato conseguir, que os jogadores entendam as ideias básicas do meu jogo, mas a ideia principal é a gente criar boas conexões para que as coisas possam fluir. Conforme o tempo vai passando, as questões táticas elas vão seguindo, tem uma certa rotina de ensino e aprendizagem que elas vão num curso de uma certa forma natural. Mas eu concordo que é diferente a dinâmica do que é no clube, mas eu acredito que a gente vai conseguir ter uma conexão rápida e apresentar bons resultados.
Bom, Diniz, boa tarde. Carlos Gil aqui, TV Globo, Sport TV. O presidente, agora há pouco, no seu discurso, disse que não via qualquer empecilho ético, né, no acúmulo de funções, seleção e Fluminense. E eu gostaria de saber da tua visão, se isso para você, em algum momento, foi uma questão de aceitar. É claro que você tem a sua ética, você nunca, né, pelo que a gente conhece, chamaria ou deixaria de chamar por ser jogador do time A, B ou C, mas se para você foi uma questão, te fez pensar, te fez balançar que os outros pudessem pensar. Essa é uma boa pergunta, Carlos, e obrigado por você fazê-la. A ética ela tem muito a ver com a pessoa que vai tomar as decisões. Então ela não está naquilo no conflito, porque se as pessoas presumem que vai ter um conflito de interesse e eu tomaria um partido, também pré-julgando que eu não tivesse ética. Eu vou tomar as minhas decisões, porque o futebol para mim, ele jamais, e vocês sabem, se eu tivesse muita conexão com aquilo que pensam de mim, eu não faria quase nada do que eu faço no futebol. Porque a minha carreira, se você pegar, era muito mais recheada de críticas do que de elogios, por conta da minha maneira de ver o futebol e de enxergar o mundo. Já falei mais de uma vez para vocês que eu construí minha carreira como treinador muito baseado naquilo que eu fui como jogador, no sentido do sofrimento que eu tive quando eu jogava. E uma das coisas que mais me atordoava era sempre a distorção muito clara que tinha para mim, da falta de ética que tinha no mundo do futebol. As pessoas confundirem os jogadores que jogavam bem com eles serem boas pessoas. E isso muitas vezes não correspondia aos fatos. Muita gente trabalhadora e estava buscando seu lugar ao sol, era sempre, e hoje ainda continua assim, era sempre julgado por aquela bola que entra, que não entra, e pela jogada que dá certo e que não dá certo. Então a ética que eu tenho, ela me fez suportar, sofrer muito tempo no futebol enquanto eu jogava, e ter o desejo de me tornar o treinador que eu me tornei. Porque vocês sabem que eu não fiz estágio por ninguém, eu passei de jogador a treinador, muito por essa questão que passa pela ética, pela tua pergunta. Então isso para mim é uma coisa extremamente tranquila, e eu acho que até uma chance da gente mostrar que o futebol não está acima da ética, e não está acima da vida. O futebol é um espaço de convivência que a gente tem que colocar a vida dentro dele, e colocar as coisas boas da vida. E a ética é uma dessas coisas. Então eu vou fazer jamais uma coisa, eu estando no Fluminense, que eu não faria se eu não estivesse. Vou fazer as mesmas coisas, vou ser a mesma pessoa. É uma situação como você tem complexidade? Tem. Se você fala assim, o que eu pensei e penso na complexidade que eu tenho que fazer quando vou ter que fazer uma convocação e tomar as decisões. E a ética que eu tenho, o senso de justiça, que vai pautar as minhas decisões. E as pessoas vão avaliar conforme o juízo de cada um. Eu não estou aí para falar como as pessoas têm que pensarem sobre as minhas ações. Eu tenho que pensar e deliberar sobre aquilo que eu posso deliberar e o que eu faço a minha vida inteira. Então, enquanto a isso, é uma coisa que eu estou extremamente tranquilo, e nesse ponto a CBF apontou na pessoa certa. Oi. Boa tarde, Diniz. Aqui é Rodrigo Matos, do UOL. Eu vou tentar elaborar um pouquinho mais a questão do Carlos Gil. Quer dizer, vai ter situações concretas, né? Talvez que vão estar postas, que você vai fazer uma convocação de um jogador que eventualmente pode enfrentar o Fluminense depois. Ninguém está discutindo você eticamente, porque você nunca teve esse questionamento na carreira. Mas eu pergunto como é que você vai separar a sua cabeça, porque você é treinador dos dois clubes, né? Como é que você vai fazer para estabelecer um momento que você vai estar trabalhando para a seleção e quando vai estar trabalhando para o Fluminense, para não haver o que poderia ser um conflito de interesse, eventualmente, dentro de uma convocação? Ô, Rodrigo, obrigado aí pela questão de hoje, por insistir no tema. A questão tema, se vocês quiserem, eu tenho a tarde toda para falar dele. Sobre ética mesmo. Como eu te disse, você pode ser uma questão prática, mas uma questão prática ela está recheada de subjetividade. E o meu critério subjetivo vai basear muito na minha ética. Eu vou ponderar a situação. O fato concreto ele tem que acontecer. A gente está antecipando uma chance disso acontecer. Eu vou convocar aquele, quando eu estiver trabalhando na CBF, vou tentar procurar aquilo que é melhor para a CBF e olhar o cenário do futebol brasileiro como um todo e tomar a melhor decisão possível. Você sabe que mesmo os treinadores que não ocuparam, que foi praticamente a imensa maioria que passou na CBF, quando tem uma convocação, sempre tem alguém questionando uma coisa ou outra coisa. Então questionamentos pode haver, mas não vai ser questionamentos baseados assim na falta de ética. Eu vou procurar fazer o melhor que eu tenho conhecimento com o meu senso de justiça e com a ética, que é uma coisa que eu preservo muito. Boa tarde, Fernando. Aqui na frente, Caio Góes pelo Esporte. Primeiro, parabéns por estar aqui. Queria saber de você, ontem o presidente da CBF, em uma entrevista, disse que a sua proposta de jogo também é muito parecida, quase parecida com a do Carlo Ancelotti. Queria saber se você concorda com isso e se desde que saiu o anúncio que você já sabia que você ia assumir esse posto, você teve alguma conversa com o Carlo Ancelotti. Obrigado. Eu falei que eu não ia entrar no assunto do Carlo Ancelotti, sabe? Isso é uma questão do presidente. Eu vou falar sobre o meu estilo de jogo, que todos vocês conhecem. Eu vou procurar reproduzir aqui aquilo que me trouxe aqui. Não vou mudar. O que eu vou ter aqui é uma fartura de jogadores renomados, ter a melhor matéria-prima do mundo, para poder